Parte 2. Capítulo 10. O Karma. Embora alguns pensem que o princípio do karma exista apenas na doutrina budista, na realidade, pode ser encontrado em quase todas as tradições espirituais. Geralmente é exposto de forma simples: se você for bom, irá para o céu, você será feliz. Se você for mau, irá para o inferno, você sofrerá. Nessas tradições, o princípio da inevitabilidade das consequências, que chamamos de karma, é como um trem com apenas dois destinos, céu e inferno. A visão budista é a de que o trem tem muitas paradas intermediárias. Quanto maior a bondade de uma pessoa, maiores as suas experiências de felicidade. Quanto maior a negatividade de uma pessoa, maior o seu sofrimento e dor. A realidade atual do nosso dia a dia é o resultado kármico dos nossos pensamentos, palavras e atos desta vida e de vidas passadas. Algumas pessoas têm dificuldade com a visão mais abrangente do karma apresentada pelo budismo, porque não acreditam em reencarnação. Como não podem constatar que elas próprias ou qualquer outra pessoa terão uma existência futura, ou que tiveram alguma existência anterior, não conseguem aceitar a ideia do renascimento. Mas o fato de não conseguirmos nos lembrar de vidas passadas ou vislumbrar vidas futuras não é motivo suficiente para acreditarmos nelas. Há muitas coisas nas quais confiamos, apesar de não podermos enxergá-las ou constatá-las empiricamente. Como o amanhã. Não podemos provar que o amanhã acontecerá, mas estamos prontos a apostar que sim. As pessoas não podem garantir que, em uma certa idade, vão se aposentar, viver das suas economias, ter uma vida tranquila e se divertir. No entanto, muitas estão trabalhando para isso. Da mesma forma, a incapacidade de recordar ou antever outras vidas não significa que elas não existam. O karma pode ser comparado a uma semente que, em condições adequadas, dará lugar a uma planta. Se você colocar na terra uma semente de cevada, pode ter certeza de que obterá um broto de cevada. A semente não produzirá arroz. A mente é como um campo fértil, coisas de todos os tipos podem crescer nela. Quando plantamos uma semente, um ato, uma palavra ou um pensamento, em um dado momento será produzido um fruto que irá amadurecer e cair na terra, perpetuando e incrementando aquela mesma espécie. Momento a momento, com nosso corpo, fala e mente, plantamos sementes potentes de causalidade. Quando as condições adequadas para o amadurecimento do nosso karma se reunirem, teremos que lidar com as consequências daquilo que plantamos. Embora sejamos responsáveis por aquilo que semeamos, esquecemos que lançamos aquelas sementes e, quando amadurecem, damos crédito ou culpamos pessoas ou coisas externas pelo acontecido. Somos como uma ave pousada sobre uma rocha, que consegue ver sua sombra, mas que, quando voa, esquece-se de que a sombra existe. A cada vez que pousa, a ave pensa que encontrou uma sombra completamente nova. No momento, pensamos, falamos ou agimos. Mas perdemos de vista o fato de que cada pensamento, palavra e ação produzirá um resultado. Quando o fruto finalmente amadurece, pensamos: por que isto aconteceu comigo? Não fiz nada para merecer isto. Uma vez que tenhamos cometido uma ação negativa, a menos que ela venha a ser purificada, viveremos as suas consequências. Não podemos nos esquivar da responsabilidade, nem tentar fazer o karma desaparecer por meio de justificativas. As coisas não funcionam assim. Todo aquele que pratica um ato irá, infalivelmente, viver os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. Cada movimento dos nossos pensamentos, palavras e atos é como um ponto no tecido da nossa futura realidade. Em nossa experiência presente estão latentes oceanos de karma, vindos de incontáveis vidas passadas, karma que, nas condições apropriadas, frutificará. Para encontrarmos liberação do sansara, precisamos trabalhar no nível das causas, não no nível dos resultados. O prazer e a dor que aparecem como consequência do nosso comportamento. Para fazer isso, precisamos purificar nossos erros passados e modificar a mente que planta as sementes do sofrimento. Precisamos purificar os venenos mentais que perpetuam o karma infindável.
Esse processo é chamado de fechar a porta da desvirtude, ou seja, evitar consequências kármicas tomando medidas preventivas, não dando mais vazão às faltas da mente por meio das ações. Nós falamos em karma positivo, negativo e neutro. Os atos que geram karma positivo levam à felicidade pessoal e felicidade para os outros. O karma negativo provoca sofrimento para nós mesmos e para os outros. Quando nossa intenção é beneficiar os outros, criamos bons pensamentos, palavras e ações virtuosas e karma positivo. Quando somos motivados pelos venenos da mente, criamos maus pensamentos, palavras e ações desvirtuosas e karma negativo. O karma neutro é gerado por ações inócuas, motivadas nem pelo desejo de ferir nem pela intenção de ajudar. Por não ter efeito positivo algum, é considerado desvirtuoso. Por essa razão, o karma é muitas vezes discutido somente em termos de positivo ou negativo. A motivação altruísta pode gerar um karma positivo exaurível ou inexaurível. Criamos karma exaurível quando nossa motivação é beneficiar os outros, mas o nosso quadro de referência continua sendo a curto prazo. Por exemplo, podemos dar de comer a uma pessoa que tenha fome ou cuidar de alguém doente, mas nossa meta continua sendo temporária, não é de ajudar aquela pessoa e todos os demais seres a despertar dos ciclos de sofrimento. Consequentemente, a felicidade que resultará da nossa ação virtuosa será temporária e terminará quando o bom karma que tivermos criado com aquela ação se exaurir. Ele não levará à liberação do samsara. Quando uma ação é praticada com a intenção de que uma determinada pessoa, bem como todos os demais seres, não só encontrem felicidade temporária, como também acordem da existência cíclica, ela produz karma positivo inexaurível. Esse karma leva não apenas à felicidade nos reinos superiores de experiência, em termos últimos, leva à iluminação. Precisamos adquirir certeza absoluta da infalibilidade do processo kármico que atua constantemente em nossas vidas, pois o nosso sofrimento sem fim, as experiências de estados de nascimento superiores e inferiores, têm suas raízes no desenrolar inexorável do karma positivo e negativo. Havia, certa vez, um eremita que morava e meditava em uma floresta. Ele possuía apenas uma muda de roupa, geralmente lavada em um riacho, e, com o tempo, ela começou a desbotar. Um dia ele decidiu recuperar a cor original, aqueceu um caldeirão de tintura e colocou a roupa dentro. Nesse ínterim, um fazendeiro vasculhava a região, em busca de um bezerro perdido. Viu a fumaça do fogo do eremita e imediatamente supôs que alguém havia roubado e abatido seu bezerro e o estava cozinhando. Dirigiu-se à clareira e, não encontrando ninguém por perto, olhou dentro do caldeirão. Lá viu a cabeça e os membros do bezerro fervendo na água. Ele correu até o rei, gritando: "Esse homem que se diz um grande santo não passa de um simples ladrão. Roubou meu bezerro e, agora mesmo, se ocupa em cozinhá-lo para o jantar." O rei ficou fora de si, porque aquela pessoa espiritualizada que estava morando em seus domínios, amealhando alunos, ensinando e adquirindo fama e respeito, havia se revelado um ladrão. Ele mandou seus soldados prenderem o eremita e jogá-lo na prisão. Na realidade, o bezerro havia apenas se extraviado e depois de 7 dias achou o caminho de volta para a fazenda do dono, são e salvo. Muito arrependido, o fazendeiro foi diretamente ao rei e confessou: "É horrível. Caluniei esse grande santo. Por favor, solte-o da prisão imediatamente." O rei concordou em fazê-lo, mas, sendo muito ocupado, esqueceu-se totalmente. 7 meses mais tarde, o sábio ainda estava na prisão. Por fim, um de seus alunos, que possuía grandes poderes meditativos, voou pelo céu até o rei e disse: "Meu professor nada fez de errado. Por favor, deixe-o ir." O rei instantaneamente se lembrou e foi pessoalmente à masmorra soltar o sábio. O rei estava tomado de remorso não só por tê-lo prendido sem julgamento, mas também por ter se esquecido de libertá-lo. O eremita disse ao rei: "Não há nada a lamentar. Esse era o meu karma. Em uma vida passada, roubei e matei um bezerro. Enquanto escapava do dono, cruzei com um homem santo que meditava em uma floresta.
resolvi jogar a culpa nele, depositando a carcaça do animal ao lado de sua cabana e fugindo. Ele foi injustamente acusado e jogado na cadeia por 7 dias. As consequências desse ato foram tão negativas que minha mente ficou sujeita a nascimentos e nascimentos nos reinos inferiores da existência. Agora, ao alcançar esta vida humana, tive condições de continuar meu desenvolvimento espiritual. Mas algum karma residual ainda tinha que ser purificado. Do meu ponto de vista, as coisas saíram muito bem. É crucial entendermos o que é virtuoso e o que é desvirtuoso. Caso contrário, mesmo como praticantes que tentam servir e trazer benefícios aos outros, podemos, de fato, criar mais mal do que bem. O defeito sutil, que é o orgulho, pode aparecer: sou uma pessoa tão espiritualizada, ou minha tradição é a melhor, ou aquelas pobres pessoas que não têm um caminho espiritual. Quando fazemos esses julgamentos, apenas criamos karma negativo. Se deixarmos de usar nosso corpo e mente de modo cuidadoso e disciplinado, nossos defeitos podem piorar. Nossa mente está repleta dos 5 venenos. Com essas tintas em nossa palheta, que espécie de quadro vamos pintar? Criamos desvirtude com o corpo ao matar, roubar ou praticar conduta sexual indevida. Uma ação desvirtuosa plena tem 4 aspectos. Por exemplo, o ato de matar inclui identificar o objeto a ser morto, estabelecer a motivação de matar, cometer o ato de matar, e, finalmente, a ocorrência da morte da vítima. Se temos a intenção de matar alguém, mas não realizamos o ato, ainda assim geramos metade da desvirtude ao identificarmos o objeto e estabelecermos a motivação de matá-lo. Ou, se, ao caminhar pela calçada, pisamos acidentalmente em uma formiga e a matamos, também criamos metade da desvirtude de matar. Roubar significa tomar algo que não nos foi dado. Inclui pegar alguma coisa sem conhecimento do dono, render uma pessoa a fim de se apoderar de algo, ou usar uma posição de poder ou autoridade para tirar algo de uma pessoa em benefício próprio. A conduta sexual indevida consiste em atividade sexual com um menor, com um doente, em situação que cause desconforto mental ou emocional, ou que cause a quebra de um voto ou de um compromisso com um parceiro sexual, quer em relação a si próprio, quer em relação a outra pessoa. As 4 desvirtudes da fala incluem a mentira, sendo a pior mentira a falsa afirmação de que se tem realização espiritual, a difamação, que implica o uso da fala para separar amigos próximos, sendo o pior caso caluniar membros do nosso grupo espiritual, a fala áspera, que fere os outros, e a tagarelice ou o uso de palavras vãs, que desperdiçam o nosso próprio tempo e o dos outros. A primeira das 3 desvirtudes da mente é a cobiça. A segunda desvirtude consiste nos pensamentos mal intencionados, querer causar mal ao próximo, desejar que o próximo venha a ser prejudicado ou regozijar-se com o mal feito ao próximo. A terceira desvirtude mental é a visão errônea. Ter visão errônea é diferente de duvidar de questionar, componentes saudáveis da contemplação espiritual. Acreditar que é bom ser mal, ou que é mal ser bom, é um exemplo de visão errônea. Outro exemplo é não acreditar na natureza ilusória das experiências porque não podemos provar isso, negando, assim, a verdade fundamental que, por fim, propiciará a liberação do sofrimento. Pois, embora não possamos provar que a nossa experiência seja ilusória, tampouco podemos provar que não o seja. As 10 virtudes decorrem claramente das 10 desvirtudes. Salvar e proteger a vida, por exemplo, cria enorme virtude. Todos os seres são iguais na medida em que todos buscam a felicidade, não querem sofrer e valorizam sua vida tanto quanto nós valorizamos a nossa. Salvar a vida de um inseto ou de um outro animal é extremamente virtuoso e, quando o mérito é dedicado, criam-se grandes benefícios, não só para aquele animal, mas para todos os seres. Dedicar mérito em prol da longa vida de outros seres, por exemplo, pode trazer imenso benefício àqueles que estão doentes. A generosidade, por mais insignificante que pareça ser, mesmo dar um pouco de água ou comida a um pássaro com fome, cria grande virtude. Manter disciplina no relacionamento sexual, dizer a verdade, usar a fala para criar harmonia, para ajudar a mente de uma outra pessoa e para criar benefícios temporários e definitivos para si próprio e para os outros, essas também são virtudes.
Assim como a ação regozijar-se com a felicidade dos outros, aprender a visão correta e gerar pensamentos bondosos e solicitude. O fruto kármico de uma ação desvirtuosa é quase o mesmo, quer você próprio pratique a ação, quer você peça que alguém a pratique, quer você se regozije quando uma outra pessoa a realiza. Se você recitar 100 mantras sozinho, cria a virtude associada à recitação desse número de mantras. Mas se um grupo de 10 pessoas recita 100 mantras, cada membro do grupo gera a virtude de recitar 1000 mantras. Igualmente, se um membro de um grupo mata alguém, todas as demais pessoas do grupo geram a mesma desvirtude. Embora nossa situação possa parecer sem conserto, por meio da confissão e da purificação podemos evitar o karma negativo que acumulamos desde o tempo sem princípio. Disse que a única virtude da desvirtude é que ela pode ser purificada. Quando eu era pequeno, uma senhora foi visitar a minha mãe. Ela usava um colar do qual pendia um objeto liso e brilhante. Fascinado, perguntei-lhe o que era. Um osso de peixe, respondeu. Eu queria um para mim. Tinha que ter um igual. Então corri até o rio e peguei um peixe pequeno, pensando que teria dentro um osso lindo. Pus o peixe no chão e peguei minha faca. Não conseguia olhar ao tentar cortar o peixe, de modo que voltei o rosto para outro lado. Mas a faca estava sem corte, e eu não conseguia matar o peixe. Ele ficou pulando de um lado para outro e finalmente morreu por exposição ao ar. Quando parou de se movimentar, abriu e olhei dentro. Não havia osso algum parecido com o que a mulher usava no pescoço. Aborrecido, voltei para casa e disse a ela. Olhei dentro de um peixe, mas não consegui encontrar um osso assim. Não, 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 disse ela. Você só encontra um osso assim em peixes que moram no mar. Foi então que percebi que talvez tivesse feito algo de errado. Eu havia matado um peixe, e sequer era do tipo certo. Mais tarde, quando tinha 22 anos e estava fazendo meu segundo retiro de meditação de 3 anos, tive um sonho no qual eu olhava para uma extensão vastíssima de água. O céu e a água se encontravam. Nunca havia visto nada parecido, nem mesmo em desenhos, já que o Tibete não é banhado pelo mar. Indaguei. O que é isto? Alguém no sonho disse. Este é o lugar onde você vai renascer. Então lembrei-me do peixe e compreendi que esse era o karma que eu havia criado ao matá-lo. Pedi em oração, se vou renascer como peixe, faça com que eu seja um peixe pequeno para não criar mais karma negativo comendo outros peixes. Quando acordei bem cedo, na manhã seguinte, um peixe apareceu no escuro à minha frente. Para todo lado que eu me voltava, o peixe estava ali. Não podia fugir dele. Comecei a recitar o mantra Om Mani Padme Hum nos intervalos das sessões de prática do retiro, dedicando a virtude da minha prática ao peixe que havia matado. Depois de completar 1 milhão de recitações, o peixe finalmente desapareceu. Penso que, agora, possivelmente tenha purificado meu karma com peixes. Não precisamos saber exatamente que karma estamos purificando para empregarmos um determinado método. As técnicas de purificação atuam sobre todos os tipos de karma negativo. O desenvolvimento de compaixão, de amor, de bondade e de altruísmo, a recitação de mantras, a meditação sobre os seres iluminados e as preces a eles ajudam a diminuir o sofrimento presente, ajudam a nos tornarmos mais cuidadosos quando estamos praticando evitar causar o mal e também ajudam a purificar as causas do sofrimento futuro. No entanto, enquanto estamos fazendo prática de purificação, se pensarmos tenho tanto karma negativo para purificar ou quero realmente alcançar a iluminação, nossa motivação não será pura. Esse tipo de prática voltada para os próprios interesses é menos eficaz do que a atitude de alguém que gera compaixão pura, mesmo fora do contexto de uma prática formal. Dentre todos os métodos, o mais eficaz é a prática formal feita com base na compaixão e na intenção de liberar todos os seres do samsara. Sempre que manifestamos amor, compaixão, um coração bondoso e a intenção pura de ajudar, essas qualidades, como um solvente, naturalmente purificam e dissolvem o karma. Asanga, um grande praticante budista hindu, retirou-se em uma caverna para meditar dia e noite em Buda Maitreya.
depois de 6 anos, não tinha tido um único sonho auspicioso, uma única visão, nenhum sinal de realização. Concluiu que sua meditação era inútil. Deixou a caverna e, ao seguir pela estrada, passou por um homem que esfregava um lenço de seda em uma coluna de ferro. Asanga perguntou ao homem: "O que o senhor está fazendo?" "Estou fazendo uma agulha", respondeu o homem. Asanga pensou: mas que perseverança! Ele está esfregando uma coluna de ferro com um lenço de seda para fazer uma agulha, e eu sequer tenho paciência suficiente para permanecer em retiro. Voltou para a caverna e começou novamente a meditar, dia e noite, no Buda Maitreya. Depois de mais 3 anos de meditação, ele ainda não havia recebido sinal algum de realização. Nenhum sonho, nenhuma visão, nada. Novamente, muito desanimado, deixou o retiro. Ao seguir pela estrada, viu um homem que mergulhava uma pena em um balde de água e a passava sobre a superfície de um enorme rochedo. Asanga perguntou ao homem o que fazia. "Este rochedo está fazendo sombras sobre a minha casa", respondeu. "Por isso, estou removendo-o." A Asanga pensou: eis aqui alguém que, para ter apenas um pouco de sol sobre seu telhado, se dispõe a ficar em pé interminavelmente, removendo um rochedo com uma pena. E eu não consigo sequer meditar até que obtenha um sinal. Voltou para a caverna e sentou-se em meditação. Após um total de 12 anos em retiro, ele ainda não havia recebido sinal algum. De novo, desencorajado e decepcionado, partiu. Ao seguir pela estrada, desta vez encontrou um cachorro muito doente. A parte inferior de seu corpo estava apodrecida por gangrena e cheia de larvas de moscas varejeiras. Sem as 2 pernas de trás, ele conseguia apenas se arrastar pela estrada. Ainda assim, voltava-se para todos os lados, tentando morder quem estivesse em volta. O coração de Asanga se comoveu. "Este pobre cachorro. O que posso fazer para ajudá-lo? Tenho que limpar a ferida, mas com isso posso matar as larvas. Não posso tirar a vida de um para preservar a de outro, toda vida tem valor." Por fim, decidiu que, se usasse sua língua com cuidado para retirar as larvas da ferida, poderia salvar tanto as larvas quanto o cachorro. A ideia era repugnante, mas fechou os olhos e se abaixou. Quando abriu a boca, sua língua tocou não o animal, mas o chão. Abriu os olhos. O cão havia sumido, e ali estava Buda Maitreya. "Faz anos e anos que estou rezando a você", exclamou Asanga, "e esta é a primeira vez que você aparece." O Buda respondeu muito suave. "Desde o primeiro dia de meditação, tenho estado a seu lado. Mas, por causa dos venenos da sua mente e dos enganos e ilusões criados por sua desvirtude, você não conseguia me ver. Era eu o homem que esfregava a coluna, era eu o homem que passava a pena no rochedo. Somente quando apareci como esse cachorro apodrecido é que você teve compaixão e altruísmo suficientes para purificar o karma que o impedia de me ver. O karma pode também ser purificado por meio da confissão e arrependimento sinceros, com a utilização dos 4 poderes. O primeiro deles é o poder da testemunha ou do apoio. Invocamos, como testemunha da nossa prática, a corporificação da perfeição na qual temos fé, um determinado aspecto do ser iluminado, como, por exemplo, Tara, a corporificação da sabedoria, ou Vajrasattva, a deidade da purificação. O segundo poder é o do arrependimento sincero de todas as nossas ações negativas, desta vida e de todas as passadas, arrependimento não apenas em relação a incidentes específicos dos quais nos lembramos, mas em relação a todo o rol de atos nocivos que cometemos desde o tempo sem princípio. Reconhecemos essas ações como prejudiciais e aceitamos a responsabilidade por elas. O arrependimento precisa ser sincero, como se de repente percebêssemos que engolimos por engano um veneno mortal. Sentimos angústia por nossa ignorância das consequências morais de nossas ações e por termos agido descuidadamente, durante incontáveis vidas, de várias formas que apenas resultarão em sofrimento. O terceiro poder é a decisão firme de não cometermos quaisquer ações negativas no futuro.
Não podemos passar o dia nos entregando a pensamentos e ações negativos e então, à noite, esperar purificá-los com um pouco de prática de meditação. No lugar disso, precisamos assumir o compromisso sincero de nunca repeti-los. Uma famosa prece da tradição tibetana afirma que, sem arrependimento e firme resolução, a confissão não é eficaz. O quarto poder é o do antídoto, da purificação e da bênção. Visualizamos néctar ou raios de luz que descem do objeto da nossa fé e que atravessam nosso corpo, purificando-nos, lavando e removendo todas as negatividades, doenças e obscurecimentos. Na Índia budista, alguns séculos atrás, uma monja chamada Palmo contraiu hanseníase. Como nenhum tratamento eficaz era conhecido, seu corpo começou a definhar e a se deteriorar. Ela fez seguidamente o ritual de jejum do Bodhisattva da compaixão, Avalokiteshvara, uma prática de purificação muito forte de 2 dias. Depois de um longo período, teve uma visão de Avalokiteshvara e ficou completamente curada. Ela havia purificado o karma que resultara em sua terrível doença. Até recentemente, não havia no Tibete nenhum tratamento eficaz para a hanseníase. As pessoas portadoras desse mal eram isoladas de todas as demais, e a comida que lhes era trazida, deixada à distância. Quando um hanseniano morria, ninguém ousava tocar ou enterrar o corpo. Em vez disso, a casa era desabada sobre o cadáver. Um lama tibetano com hanseníase praticou 1000 vezes seguidas o mesmo ritual de jejum de 2 dias ligado a Avalokiteshvara e ficou curado. Por meio de prática diligente, éons de karma podem ser purificados em uma única vida, ao passo que, em circunstâncias normais, o amadurecimento e a purificação do karma prolongam-se por vidas a fio. Pergunta: se alguém que viveu uma vida virtuosa sofre um acidente e passa por grandes dificuldades, é difícil ver esse infortúnio como sendo resultado de uma ação negativa que a pessoa cometeu 500.000 vidas atrás? Não me parece justo. Resposta: se plantarmos arroz, trigo e cevada indiscriminadamente em um campo, não poderemos nos queixar sobre a mistura confusa de grãos na hora da colheita. Se não queríamos isso, não deveríamos ter plantado dessa forma. Sempre que se planta uma semente, o resultado é inevitável. Portanto, em vez de nos aborrecermos no momento da colheita, precisamos aprender a ser mais cuidadosos durante o plantio. Em uma vida anterior, cometemos a ação negativa que nos trouxe o sofrimento presente. Não adianta nada chorar agora, reivindicando que o que está acontecendo não é justo. O importante é praticarmos ações que produzam resultados favoráveis e não ficarmos fixados nos resultados inevitáveis de ações negativas anteriores. Nossas ações passadas não são apenas a razão de nosso sofrimento, mas também de nossa felicidade. O problema é que queremos apenas o desenrolar do karma positivo. Entretanto, se desejamos o amadurecimento de bons frutos, precisamos plantar boas sementes. Pergunta: o karma explica a matança de crianças inocentes em uma guerra? Resposta: de modo geral, tudo é resultado de algum tipo de predisposição ou tendência kármica. Mas isso não quer dizer que todas estas tendências têm igual força ou igual urgência. Algumas são mais potentes do que as outras. As crianças que são mortas em uma guerra nada fizeram nesta vida para justificar a sua morte. Mas, para nascer quando e onde nasceram e para morrer nessas circunstâncias, devem ter criado, em uma existência anterior, o karma para morrer assim. Isso não significa que mereciam morrer. Mas explica por que existem vítimas inocentes. Pergunta: algumas pessoas respondem passivamente à lei do karma. Quando algo negativo acontece com elas, simplesmente dizem que foi o seu destino. Como aceitar a verdade do karma e ao mesmo tempo lidar ativamente com nossos problemas? Resposta: porque criamos nosso próprio karma, temos o poder de purificá-lo. Se concluirmos que não gostamos de uma história que escrevemos há muito tempo, podemos reescrevê-la. Fazemos isso, no sentido espiritual, confessando e purificando ações perniciosas anteriores e nos comprometendo a nunca mais cometê-las, invocando os 4 poderes enquanto rezamos ou recitamos mantras. Também nos empenhamos nas ações virtuosas que criarão uma nova história para o futuro. Pergunta:
há tantos seres e tanto karma, como é que tudo se arruma? Como é que tudo é monitorado? Como é que tudo acontece certinho? Resposta: não é um processo que necessariamente precise ser monitorado. As ações se desenrolam do seu próprio modo, sem que ninguém controle o resultado. Não é como se alguém tivesse que contabilizar tudo para que cada qual fosse parar no reino certo, etc. As ações de cada ser determinam as experiências futuras dele mesmo. Pergunta: o karma sempre amadurece do mesmo jeito? Resposta: o karma é muito mais complexo do que isso. Por exemplo, há o que chamamos de amadurecimento pleno de uma tendência kármica. As ações virtuosas, aquelas que contribuem para a felicidade dos outros, trazem benefício à pessoa que as pratica, nesta vida ou em alguma vida futura. Essas ações, em geral, contribuem para renascimentos nos estados superiores da existência. Ao contrário, atos prejudiciais que provocam dor e sofrimento, como matar, amadurecem como renascimento nos reinos inferiores. Existem também as consequências kármicas conhecidas como ação similar à causa. Tome, por exemplo, um ser como um animal predador, um caçador ou um soldado que mate muitos seres vivos. O amadurecimento pleno dessa tendência de matar é o renascimento no reino dos infernos. Uma vez que esse karma tenha se exaurido, aquele ser, em virtude de outros karmas virtuosos, poderá alcançar um renascimento humano e, no entanto, ainda apresentar o hábito de matar. Ao tirar a vida de muitos seres, essas pessoas criam a predisposição ou a compulsão de tirar a vida. Quando esse padrão é reforçado, leva a mais karma negativo e a hábitos negativos, como uma bola de neve que se torna maior conforme vai descendo a montanha. Por outro lado, algumas crianças bem pequenas demonstram amor e cuidado em relação a pequenos animais ou insetos. Tais qualidades foram desenvolvidas em vidas anteriores pelo treino do amor e da compaixão e continuarão a crescer se a criança receber treinamento posterior. Além disso, há a experiência similar à causa. Por exemplo, irmã pessoa pode matar muitos seres e, em consequência, renascer em um reino dos infernos. Muito mais tarde, ao encontrar um renascimento humano, a vida daquela pessoa será curta ou mesmo interrompida violentamente. Um único ato possui uma multiplicidade de consequências potenciais. Não se trata simplesmente de praticar um ato, ir para outro reino, sofrer as consequências e depois voltar para o reino humano. O importante é compreender que, se cometemos uma ação nociva em uma vida passada ou nesta vida, inevitavelmente criamos karma negativo. Não podemos escapar desse fato, embora possa haver aspectos dele dos quais não estejamos cientes no momento. Pergunta: existe algo como karma grupal? Resposta: a mente é a fonte de todo o karma, incluindo o grupal. Os que têm karma semelhante compartilham uma realidade coletiva, incluindo seu ambiente físico e social. Os seres humanos têm um tipo de realidade coletiva, os animais outro. Ainda assim, dentro de sua experiência comum, os indivíduos encontram fenômenos diferentes, alguns prazerosos, outros dolorosos. Em função de um karma similar, um certo número de pessoas pode viver em uma zona de guerra, mas nem todos terão o mesmo grau de sofrimento, nem todos irão morrer. É principalmente o karma individual que determina as circunstâncias. Pergunta: o que posso fazer em relação às baratas na minha casa? Resposta: não há uma resposta fácil. Os tibetanos dizem que, se você deixar cair uma panela quente de barro, ela vai se quebrar, mas, se segurá-la em suas mãos, vai se queimar. Se você puder, é melhor remover os insetos de sua casa, sem machucá-los. Não tive nenhuma experiência pessoal com baratas, mas tenho com formigas. Um de meus alunos inventou um método para removê-las de nosso centro. Ele criou uma terra pura das formigas, uma grande tina cheia de madeira podre e uma mistura de mel e água. Ele fez uma trilha com a mistura, do nosso edifício até a tina. Uma a uma, as formigas foram para dentro da tina. Quando estava cheia, ele as levou para o mato e as soltou. Ele repetiu esse processo até que todas foram embora. Faça o possível para não matar,
pois o karma de matar um só inseto pode lhe trazer graves sofrimentos no futuro. O karma envolve o princípio da multiplicação. Assim como uma semente de má cresce para ser uma árvore com várias maçãs, um ato que cause sofrimento produzirá milhares de vezes mais sofrimento para o malfeitor no futuro. Se você matar um outro ser, mesmo que inadvertidamente, utilize os 4 poderes da confissão para purificar o karma e então dedique o mérito para aqueles a quem tenha matado. Pergunta: o que o Senhor tem a dizer sobre todas as desvirtudes que, sem perceber, criamos todos os dias comendo carne ou vestindo roupas de algodão, já que insetos são mortos na colheita do algodão? Resposta: é verdade que, para podermos comer ou beber, outros seres com frequência são prejudicados. Alguns vegetarianos pensam que não têm responsabilidade alguma pela morte de seres vivos. Entretanto, ao se plantar e colher cereais, legumes e chá, muitos animais que vivem no solo são mortos quando a terra é revolvida, ficando expostos ou sendo esmagados, e muitos outros morrem afogados quando as lavouras são irrigadas. Nós, das regiões montanhosas do Tibete, costumávamos sentir grande compaixão pelas pessoas das terras baixas que consumiam muitos cereais e legumes, por causa do grande número de insetos que morriam para que elas pudessem comer. Quando comíamos carne de iaque, um prato do nosso cotidiano, apenas um ser tinha que morrer para alimentar muitas pessoas, por muitas refeições. Nos campos de refugiados na Índia, onde moramos depois de fugirmos da ocupação chinesa no Tibete, trabalhamos em fábricas de chá e vimos muitos insetos morrerem à medida que cada folha era arrancada durante a colheita. É difícil viver sem ferir os outros, mas, para começar, podemos tentar não fazer o mal. Ao comer carne ou vegetais, ao menos não nos envolvemos com 3 dos 4 fatores da ação desvirtuosa: identificar a vítima, estabelecer a motivação de matá-la e executá-la, ou ordenar que isso seja feito. Nossa única desvirtude é o regozijo com o fato de sua morte pelo nosso consumo da comida, por meio do qual compartilhamos a desvirtude da pessoa que, de fato, provocou a morte. Além de não causar o mal intencionalmente, podemos dedicar o mérito que criarmos a todos aqueles seres com quem temos ligação, quer positiva quer negativa, neste caso, aqueles com quem temos uma ligação negativa pelo fato de comer, beber ou usar algodão para que benefícios temporários e últimos surjam para eles. Então, nossa relação com esses seres pode se tornar a ligação deles com o caminho da liberação. Podemos até mesmo custear praticantes em retiro para que façam práticas especiais de purificação e dediquem o mérito dessas práticas aos seres que prejudicamos. Uma certa vez alguém perguntou a um grande praticante acerca de sua vida passada, dizendo: "Você deve ter sido um lama muito elevado ou ter praticado grande virtude para conquistar tanta realização nesta vida." O praticante respondeu: "Nada disso. Em minha vida passada fui um cabrito, sem nenhuma ligação prévia com o Dharma. Mas um grande yogi fez orações fervorosas em meu benefício antes de comer meu corpo, e minha prática nesta vida é resultado dessas preces." Purificar o karma por meio da prática espiritual não exige que deixemos para trás nossa vida mundana. Mais propriamente, ao integrarmos a prática em nossas atividades do cotidiano repousando na verdadeira natureza da mente, em uma só vida, podemos purificar todo o nosso karma acumulado.